dar um breve conceito e mostrar algum exemplo. Um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme a menos que haja uma influência externa sobre ele. Essa lei parece ser muito complicada, mas na verdade ela é muito simples de se entender. Antes, você precisa entender o vocabulário. Um corpo. O que é um corpo? Um corpo é um conjunto ou coleções de massas, ou seja, é um objeto, que pode ser um carro, uma bola, um cometa, enfim. Outra parte crucial que você precisa entender é sobre o movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme? Quando esse corpo, esse objeto, recebe uma força, ele vai começar a andar em uma trajetória reta, sem curvas, em velocidade constante. Esse é um movimento retilíneo uniforme. Para simplificar essa lei, dizemos que o corpo vai sair do seu estado natural, seu estado de repouso e começar a andar. Mas como assim estado natural? O estado natural é quando o corpo está em seu estado inicial, ou seja, está em repouso. Essa é a forma do estado natural. Mas se esse corpo recebe uma força, ele vai sair do seu estado inicial, do seu estado natural e vai começar a rolar. Um exemplo é a bola que está em seu quarto. Ela estará em seu estado natural, seu estado de repouso. Se por acaso você chuta essa bola, ou seja, você aplica uma força sobre ela, ela vai sair do seu estado natural, vai começar a rolar. Essa bola vai querer rolar sempre, 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 nessa mesma trajetória, com essa mesma velocidade constante. Mas existem forças agindo sobre ela, fazendo com que elas parem. Mas que forças são essas? Primeiro tem a força do atrito, que é quando a bola está rolando sobre o chão. E também tem o próprio ar em volta dessa bola. Essas forças vai fazendo com que a bola pare, freando e retornando ao seu estado inicial, ao seu estado natural. Se você parar para pensar, essa lei de Newton está dizendo que se não existissem essas forças, todos os corpos, depois de aplicada certa força, continuam a andar nessa mesma velocidade. Mas é exatamente isso o que acontece. Se não existisse essas forças como o atrito e o ar, todos os corpos iam continuar andando sempre, a não ser que outro objeto atraia ele, fazendo com que pare. Que aí sai da sua trajetória reta. Isso é o que acontece na estação espacial, com os cometas, etc. Enfim. Outro exemplo que eu posso dar é como andar de ônibus. Quando o motorista acelera, todos os corpos que permanecem dentro do ônibus se impulsionam para trás, para que eles iniciem o seu movimento. Se, por exemplo, esse ônibus bate, todos os corpos que permanecem dentro do ônibus, eles tendem de ir para frente. Por que isso acontece? Porque eles continuam a querer andar na mesma velocidade que se encontravam antes. Por exemplo, se esse ônibus ele está em 80 km por hora, esses corpos vão querer andar em 80 km por hora. Mas se esses corpos estão, por exemplo, alguém está sentado no banco, mas se ele está parado, por que ele anda? O corpo, ele está parado em movimento em relação ao ônibus, mas ele está em movimento em relação à terra. É por isso que todos os corpos que estão dentro do ônibus, eles vão para frente, porque eles têm que continuar a sua velocidade inicial, ou a sua velocidade anterior, que é de 80 km por hora. É assim que acontece. Agora eu vou mostrar um exemplo que explica a lei de Newton. Repare que esse copo está em repouso. Agora eu vou usar essa folha como forma de superfície e eu ponho essa goiaba em cima para representar outro corpo. Quando se retira essa superfície, repare que a goiaba apenas cai, mas ela continua a seu estado inicial, seu estado natural, seu estado de repouso. A forma mais simples de se explicar essa lei é dizermos que um corpo em repouso permanece em repouso a menos que uma força haja sobre ele. Obrigada. Olá, meu nome é Danila e eu vou falar sobre a segunda lei de Newton, também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Essa lei nos dá uma proporcionalidade
proximidade entre a causa, que é a força, e o efeito, que é a aceleração. Ou seja, quando inserimos uma força em um ponto material, este adquire uma aceleração na mesma direção e sentido da força aplicada. Vamos fazer um exemplo prático para melhor entendimento. Colocando essa régua em cima da mesa como uma espécie de trampolim, vou colocar essa caixinha de fósforo aqui e vou exercer uma força. Essa caixinha de fósforo adquiriu uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força aplicada. Isso também ocorre com um pedaço de madeira e com uma tampinha de garrafa PET. Essa aceleração é de acordo com a força aplicada, ou seja, quanto maior a força aplicada, maior será a aceleração. Quanto menor a força aplicada, menor será a aceleração. A segunda lei de Newton também nos dá uma das fórmulas mais conhecidas da física. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como usar essa fórmula? Vamos fazer um cálculo para você entender melhor. Um carrinho de massa 25 kg é puxado por uma força resultante horizontal. Força essa de 50 N, conforme a figura ao lado. Aqui nós temos um carrinho e ele está sendo puxado por uma força horizontal. A questão quer saber a aceleração desse carrinho. Usando para isso vamos usar a força. Força resultante, que é 50 newtons, é igual a massa, que é 25 newtons, e queremos saber a aceleração. Trocando os membros, 25 é igual a 50. A aceleração vai ser igual a 50 sobre 25. A aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Obrigada. Espero que tenha entendido. Olá, o meu nome é Cândida e eu vou falar sobre a terceira lei de Newton, ação e reação. Conceito. A toda ação corresponde a uma reação com a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Quando dois corpos interagem, aparece um par de forças como resultado da ação que um corpo exerce sobre o outro. Essas forças são comumente chamadas de ação e reação. Iremos dar alguns exemplos agora. Um exemplo. Quando nós caminhamos, o pé empurra o chão com uma força e o chão o empurra de volta com a mesma força, mesma direção, mas sentidos contrários. A direção é horizontal. Ok, como vemos, de ação e reação. Isso também acontece com os foguetes. E tipo, um exemplo, vamos imaginar duas crianças andando de patinete. Quando, por exemplo, se elas se esbarram, uma vai voltar para trás e o outro vai voltar ao sentido contrário. Elas vão se debater e voltar. Outro exemplo é tipo, se eu empurro a minha mão ao quadro, eu vou estar empurrando a minha mão, mas o quadro vai estar me empurrando de volta com a mesma intensidade, com a mesma direção, mas sentidos contrários. Que isso vai fazer com que a minha mão não atravesse ao quadro. Aqui também temos as fórmulas. Mesma intensidade, que é F de A, que é igual a F de B. Mesma direção, que é a direção horizontal, e sentidos contrários. O sinal negativo que vemos aqui quer dizer que são sentidos opostos, que não é o mesmo sentido um com o outro. Era só isso mesmo, obrigada.